conversar com cidadãos na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro fez duras críticas ao ministro Luiz Roberto Barroso, do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. O presidente defendeu a proposta do voto impresso auditável e voltou a dizer que, se não houver eleições limpas, pode não haver eleições no ano que vem. Bolsonaro disse: "Pessoal, presta atenção, é sério o que eu vou falar aqui. Lá atrás, no passado, sempre se buscava fraudar de uma forma ou de outra as eleições. No papel, botando mesário para contar, anulando votos. É a luta do poder. Hoje em dia, mudou. É de cima para baixo. A fraude está no TSE, para não ter dúvida." O presidente relatou: "Isso foi feito em 2014. Em 2014, se mostrou a apuração minuto a minuto. Obviamente, vocês não tiveram acesso. E minuto a minuto, no segundo turno, começou com Aécio Neves lá em cima e Dilma lá embaixo. E com o tempo, as curvas foram se aproximando até que se estabilizaram no meio. No minuto a minuto, por 271 vezes consecutivas, momentos antes das curvas se tocarem, minuto a minuto era Dilma ganhou, Aécio ganhou, por 271 vezes. Isso é fraude, é roubalheira." O presidente perguntou: "Vocês acham que Renan Calheiros, se pudesse fraudar a votação, ele fraudaria, pelo caráter que ele tem?" Bolsonaro acrescentou: "O que acontece? A única forma de bandidos como Renan Calheiros se perpetuarem na política, como outros que estão ao lado dele, 9 dedos, é na fraude." Bolsonaro disse: "Não tenho medo de eleições. Entrego a faixa para quem ganhar no voto auditável e confiável. Dessa forma, corremos o risco de não termos eleições no ano que vem, porque é o futuro de vocês que está em jogo." O presidente alertou: se essa cambada voltar ao poder, toda semana tinha 2, 3 casos de corrupção. Comigo agora o terceiro escalão teria negociado, não foi gasto 1 centavo e batem em cima disso. Aí vem os institutos de pesquisa, fraudados também, botando 9 dedos lá em cima. Para quê? Para ser confirmado com o voto fraudado no TSE. Não estou culpando todos os servidores do TSE, mas a cabeça ali tem algo, porque eles não querem o voto auditável. Bolsonaro questionou: se nós queremos uma maneira a mais de mostrar transparência, por que o Barroso é contra? Ministro do Supremo Tribunal Federal. Uma vergonha um cara desses estar lá. O presidente falou sobre causas que o ministro Luiz Roberto Barroso defende e lembrou que Barroso defendeu e afirmou: este é o perfil de Barroso que está à frente das eleições. Um cara desses tinha que estar em casa ou outro lugar. O presidente disse: nós não podemos esperar acontecer as coisas para depois querer tomar providências. Recado para todos os brasileiros: lutem pela sua liberdade. Não queiram que um homem sozinho resolva o seu problema. O presidente prosseguiu: o que eu estou querendo é transparência. Por que o STF, uma emenda minha no passado, julgou inconstitucional? Aí vem o Barroso com a história esfarrapada dele, entre outras, né? Dizer que o voto em papel, se o João for votar lá no interior do Ceará, engripou a maquininha, e o mesário vai lá e o mesário vai ver que João votou em tais candidatos, isso desqualifica as eleições, porque fere o sigilo do voto. É uma resposta de um imbecil. Eu lamento falar isso de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Só um idiota para fazer isso aí. O que está em jogo é o nosso futuro e a nossa vida. Não pode um homem querer decidir o futuro do Brasil na fraude." Bolsonaro perguntou aos cidadãos: já está certo quem vai ser presidente ano que vem. A gente vai deixar entregar isso? O presidente disse: nós estamos querendo transparência. Eu acho que a cada dia que passa, vocês estão se conscientizando mais sobre o que está em jogo. Como é que justifica um país maravilhoso como esse, que tem tudo, viver grande parte da população na miséria? 20 milhões de pessoas com programas sociais. Não se justifica. Bolsonaro prosseguiu: nós temos que conscientizar quem está do nosso lado para não deixar acontecer isso. Se as eleições, essas eletrônicas, seu Barroso, fossem honestas pela tecnologia, por que o Japão não faz a mesma coisa? A Coreia do Sul? Por que o mundo não adota isso aí? Será que nós somos os melhores em tecnologia? Tá na cara que aqui é voltar a quadrilha de sempre para o poder.
O que é mais importante não é roubar os bens de vocês, é roubar a nossa liberdade. Vocês viram gente presa por atos antidemocráticos. O que é um cara com um cartaz dizendo artigo... Ué, se o artigo é ditatorial, tira da Constituição. Se está lá, é para respeitar. Inclusive, o senhor Alexandre de Moraes tem que respeitar o artigo. Bolsonaro concluiu. E alguns acham que eu quero dar o golpe. Fala para esse otário que eu já estou no poder. É muito importante refletir, pessoal, e estudar. Nós queremos o melhor para o nosso país. A liberdade não tem preço. Pela ordem, presidente. Porque eu, como parlamentar... Deputada Bia. Deputado, eu estou falando. Pode aguardar um pouquinho, deputado? Porque o presidente me passou a palavra. É só para saber quanto tempo de fala para cada parlamentar. Um minuto. Obrigado, enquanto presidente. a gente está com a votação aberta. Votar, então, em meu tempo, presidente. Só dizer que, tanto como presidente, como autora, né, dessa PEC, como parlamentar que fui citada aqui de forma desonrosa, eu quero dizer o seguinte: eu sou uma parlamentar, como Vossas Excelências, e eu prezo muito pela missão constitucional do parlamentar. E eu acredito que a imunidade parlamentar prevista no artigo 53, ela é fundamental para que a gente exerça o nosso papel importantíssimo numa democracia, uma democracia que eu defendo com unhas e dentes. E essa pauta, como disse o relator, não é uma pauta do presidente Bolsonaro, é dele também. Mas é uma pauta minha, muito antes de eu ser deputada, desde 2014 que eu luto pelo voto impresso. E comemorei, celebrei dentro desse plenário, quando o Congresso, com uma margem gigantesca, derrubou o veto da presidente Dilma ao voto impresso. E essa é uma luta que vem lá de trás, Brizola, tantas pessoas lutaram, Requião, tantas pessoas lutaram pelo voto impresso. E pessoas que estão aqui, partidos que aprovaram a PEC do voto impresso na CCJ no dia 17 de dezembro de 2019, por 33 votos a 5. Lá ninguém achava que era um absurdo, que era um golpe, que era querer contestar a eleição, que era uma coisa, que é um assinte à Constituição. Assinte, eu vou repetir aqui, é uma interferência de outro poder dentro do nosso. E me espanta ver colegas que preferem me atacar a minha defesa ao parlamento e à vontade do povo, para poder prestigiar esse tipo de interferência que de republicana não tem nada. Eu não estou atacando o Supremo Tribunal Federal, eu não estou atacando instituições, eu estou zelando pela independência dos nossos poderes, e estou zelando pela hombridade do parlamento. Obrigado, deputada. Deputada Fernanda Melchiona, 1 minuto. Presidente, eu queria dizer que eu tenho muita tranquilidade em fazer esse debate, e se algum parlamentar perguntar de novo qual a diferença entre 2019 e 2021, eu direi... Presidente, senhor nobre relator, prezados colegas, servidores aqui presentes, falo também ao povo brasileiro que nos acompanha. O debate, como disse o relator, a deputada Magda que está ali, vão falar, tudo bem, deputada? Essa máscara às vezes dificulta um pouco a gente identificar as pessoas, né? Mas esse debate é um debate acadêmico. Eu estive inúmeras vezes no TSE, desde 2014, deputado Israel, professor Israel, acompanhada de técnicos, acompanhei testes de segurança que foram feitos e a segurança quebrada, invariavelmente por diversos técnicos, professores universitários, técnicos de TI, que mostram que o nosso sistema eleitoral, ele não é um sistema de ponta mais moderno que os técnicos do TSE pregam ser. Ele veio, sim, em 96, ele causou realmente uma revolução. Nós saímos daquele sistema obsoleto, caótico, de voto no papel. O Brasil é um país continental, né, com rincões muito distantes, difícil acesso, e havia, sim, muita fraude. E o sistema evoluiu para a urna eletrônica. E estávamos todos muito satisfeitos com isso, até que fomos sendo surpreendidos pelos fatos.
E os fatos foram inúmeras denúncias de fraude. E eu tenho acompanhado essas denúncias que, infelizmente, quando o TSE diz que não há nenhum caso de fraude, o fato é que não há nenhum caso de fraude comprovada. Mas denúncias há inúmeras. E, inclusive, há inquéritos na Polícia Federal. Só que esses inquéritos são geralmente arquivados porque eles não conseguem dar andamento. Eu mesma já recebi vários casos de denúncia no Nordeste, em vários locais. E nós acompanhamos pessoas que nas eleições de 2014, de 2018, se dirigiram para votar e saíam dizendo, já tinham votado no meu lugar, eu não consegui votar. E o que os mesários diziam? Vai fazer uma reclamação na delegacia eleitoral, para o juiz eleitoral. E fica por isso mesmo, porque não se apura esse tipo de denúncia. Quando nós estivemos no TSE, a deputada Carol Detone, deputado Felipe Barros, deputado Arlindo, deputada Fernanda, tantos outros, deputado Orlando Silva, no TSE, acompanhando a visita, deputado Paulo Eduardo, tantos outros. De tudo que nós vimos, o único momento em que o TSE disse que eles conseguiam comprovar a fraude era no momento da fraude digital, quando um eleitor se apresentava para votar e não era o eleitor. Como nós temos a biometria, é possível pegar. Mas por que, deputado, que consegue pegar a fraude no caso da biometria? Porque existe um documento registrado de um eleitor que não confere com aquela biometria. Então, se você não tiver como comparar com outro meio, não tem como você comprovar a fraude, deputado João Marcelo, deputado. Eu vejo na sua indagação uma sinceridade de propósito de quem não acompanhou os debates, mas mostrou que tem uma dúvida. Nosso sistema é seguro? E o relator respondeu, não é. E não é, deputado, eu posso confirmar isso, porque eu acompanho esse debate desde 2014. Não é uma coisa que eu estou surfando numa onda para querer já impugnar antecipadamente a eleição de 2020. Não. E quando se fala, mas como que pode, o único país do mundo em que alguém que ganha eleição acusa que o sistema não é seguro, para vocês verem, não é choro de perdedor. Então, quando alguém perde a eleição e reclama, o que se diz? Choro de perdedor. Mas quando alguém vence a eleição e muito antes de vencer a eleição já tinha esse discurso, não só tinha um projeto de lei para implementar o voto impresso e não mudou o seu discurso porque ganhou, se manteve fiel a um entendimento de que o nosso sistema, infelizmente, não é seguro. Eu conheci outros sistemas e muitos países chegaram, a Holanda chegou a implementar esse nosso sistema, abandonou. O Paraguai chegou a implementar esse sistema nosso, brasileiro, abandonou. Quando Vossa Excelência diz que nós devemos ter orgulho desse sistema, eu quero dizer para Vossa Excelência que os engenheiros que começaram, que elaboraram o sistema que hoje é usado na Argentina, e que é um sistema de terceira geração, portanto, com muito mais segurança e transparência do que o nosso, foram engenheiros brasileiros que tentaram levar ao TSE o projeto e não conseguiram. Não tiveram sucesso, porque o TSE, a equipe do TSE, que está há mais de 25 anos lá, é o pai da criança e que diz, esse sistema nosso é lindo, é seguro, é auditável. Mas onde a gente já viu o pai da criança dizer que o filho é feio?